Foi. Então, gente, vamos dar continuidade nessa segunda parte do nosso vídeo desse dia 23, né, de abril. Existem áreas da nossa vida que a gente precisa apresentar para Deus, né? Nós precisamos distinguir, né, o que é espiritual e o que é da carne. Deu para entender? Eu preciso distinguir na minha vida espiritualmente o que é, na verdade, humano e o que é espiritual. Ó, é importante saber distinguir as obras da carne das obras do diabo. A Bíblia descreve a nossa velha natureza de várias maneiras. É com a velha natureza de Adão que todos nascemos, e esta precisa ser crucificada na cruz de Jesus Cristo. E ela está em rebelião contra Deus. Contudo, ao nos convertermos e nascermos do Espírito de Deus, assistimos à derrota desse velho homem. Gente, Deus é tremendo. Eu falei para vocês que o Marli, olha para mim. Ela tá fazendo as coisas lá, coitada. Eu falei para vocês que eu leio às vezes 2, 3 livros ao mesmo tempo. Oi? O senhor lê até 5 livros, pastor. O senhor faz umas coisas, 8 livros de uma vez. Eu tava. Não, aí não, Marli. Até 3, 4 no máximo. Mas eu vou falar para vocês agora uma coisa tremenda. Tremenda. Eu estou lendo um outro livro junto, chamado Homem Espiritual. E aí eu tava lendo um negócio que eu não tava entendendo nada. Eu falei, meu Deus, pra que eu tô lendo isso aqui? Porque eu tinha que estar lendo outra coisa. Gente, falava justamente dessa parte aqui que eu tinha esquecido. De crucificar o velho homem. E ele ensina, ele fala no livro que crucificar não é crucificar a nossa carne, não é nós nos crucificarmos, porque Cristo já foi crucificado. Sabe? É o que está dizendo aqui. Essa rebelião que teve quando por Adão, nós devemos levar e crucificar com Cristo. Não é a gente crucificar a nossa carne. A Bíblia não diz em nenhum momento que a gente tem que crucificar a carne. Negativo, a Bíblia não diz isso. A gente tem que crucificar com Cristo as obras da carne. Sabe? Para que nós possamos ter vida em Cristo. Aí eu estava lendo esse texto, eu falei, gente, eu vou até abrir aqui. Se tiver aqui, né? Porque... Deixa eu ver. Não Da tá. carne. Oi? Porque as obras da carne trabalham em nós, não é? Ai, gente, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu não posso fazer muita coisa aqui, que senão eu saio de tudo. É porque eu vou lendo e vou fazendo um resumo, entendeu? Eu vou lendo e vou fazendo um resumo. Deixa eu ler aqui para vocês. Enquanto estávamos vivendo na carne, olha só o que eu estava lendo, estudando hoje, é o resumo que eu fiz. Enquanto estávamos vivendo na carne, nossas paixões pecaminosas obravam em nossos membros para dar fruto de morte. Mas agora estamos mortos. Romanos 5, de 5 a 6. A consequência disto é a carne já não ter nenhum poder sobre nós. Acreditamos e reconhecemos que nossa carne foi crucificada na cruz. Agora, antes, não. Podemos fixar nossa atenção no tema de experiência. Embora agora destaquemos a experiência, mesmo assim, nós nos aferremos firmemente ao feito de nossa crucificação com Cristo. O que Deus tem feito por nós é o que experimentamos da obra acabada de Deus, embora sejam duas coisas distinguíveis
são inseparáveis. Olha só, Colossenses 3,5 nos exorta: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Este é o caminho para a experiência. O pois, né, quando diz exterminais, pois, indica a consequência do dito do versículo 3. Morreste. O morreste é o que Deus obteve para nós. Posto que morreste, pois, façam morrer o que é terrestre em vós. Aqui a primeira menção da morte é a nossa posição de fato em Cristo. A segunda é nossa experiência real. O fracasso dos crentes de hoje pode achar-se no fracasso em ver a relação entre essas duas mortes. Alguns tentaram anular sua carne porque têm insistido exclusivamente na experiência da morte. Por isso, sua carne cresce mais forte com cada tentativa. Outros reconheceram a verdade de que sua carne de fato foi crucificada com Cristo na cruz, mas não procuram a realidade prática disso. Nenhum destes podem jamais apropriar-se em sua experiência da crucificação da carne. Ou seja, gente, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que levar todas essas situações que nós vivemos a Cristo para que as paixões sejam crucificadas. Entende? E a gente possa ter vitória sobre a carne. Não é, gente, eu vou fazer... Deixa eu esclarecer o que eu ia dizer antes. Eu vou fazer um jejum para que eu sofra. Não. Eu vou fazer um jejum para me submeter a Deus, para que eu possa ter mais de Deus e vencer a minha carne, entendeu? Marli tá abrindo boca, tá com sono ou tá comendo, Marli? Não, ficar forte. Não, tô prestando atenção. Ficar forte. Você se alimentar de Deus, ficar forte, a carne enfraquece. Isso. Mas as Você pessoas... submeter a Deus, eu tô mortificando a minha carne. Gente, a situação é diferente. A gente precisa levar a Cristo todas as coisas para que a gente possa vencer. Tá bom, gente? Deu para entender porque eu estava estudando isso à tarde? Agora, olha só. pastor. Oi. Manilson tá fechado, Manilson. Que é muito diferente. Oi? Repete. É muito diferente, pastor. O quê? É isso. Tá me ouvindo? Agora eu tô. É muito diferente. É muito diferente daquilo que a gente pensa que seria, né? Que é sofrer, machucado, não tem nada a ver. Gente, Deus não quer que ninguém sofra. Mas vamos lá, vamos pensar numa situação pra gente não incutir em heresia, né? Vamos pensar. Ele não quer que ninguém sofra, mas ele, na palavra dele, lá em... Agora eu não me lembro se é Colossenses, enfim. Diz que Cristo, ele sofreu. Ele aprendeu através do sofrimento. A obediência através do sofrimento. Mas ele não quer dizer que Cristo tinha que sofrer, não, gente. A questão ali é para que Cristo entendesse, tá? O que o ser humano passa. Entende? Tá, isso é legal. A compreensão ali é essa. Para o Espírito Santo, de novo aqui, gente. Pode ter certeza disso. Para que Deus tivesse o conhecimento do que realmente o homem passa, Jesus ele acabou tendo que sofrer. Infelizmente, tadinho. Né? E tadinho que eu quero dizer num sentido que ele não merecia passar o que ele passou. Entende? E aí, quando chega a essa situação,
a essa questão de sofrimento, as pessoas pegam assim, não, eu tenho que sofrer, eu tenho que ser pobre. Gente, Deus não quer, Deus quer que a gente seja próspero. O salmista, o Davi, ele diz assim, porque Deus nos dá força. Aí essa força aí, gente, tem vários sentidos. Tem sabedoria, tá? Inteligência, força no modo literal, tá? Para adquirirmos riqueza, prosperidade. E aí, essa prosperidade aí também tem outros sentidos. Tem o sentido de você receber sabedoria, força e eu esqueci agora outro negócio. Sabedoria, força e agora eu esqueci o terceiro que eu falei. Para a gente adquirir prosperidade, aí vem a prosperidade intelectual, sabe? A prosperidade também financeira, a prosperidade também num relacionamento, de compreensão, tudo isso, tá? Porque a Bíblia diz o seguinte, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá com liberalidade, entende? Essas situações que a gente precisa entender, entende? Eu achei interessante que você falou na consagração uma vez, que Jesus veio para saber como é que era o sentimento humano, porque Deus mesmo em si, ele não sabia como era ser humano. Então o próprio Jesus veio, aí ele chorou, ele sentiu amor, ele sentiu frio, fome, como o ser humano mesmo, porque como que ele ia saber? Ele era Deus. Certíssimo. E lembra que eu comentei, inclusive eu comentei até aqui, quando Uzá, lembra de Uzá? Que ele foi lá e botou a mão na arca e foi fulminado? Lembra? Fulminado na hora, isso. Então, aí eles ficaram sem compreender. Poxa vida, ele só ia fazer um bem. Mas Deus é santo. O homem é pecaminoso. Verdade. Entende? Vocês sabiam que uma das armas mais poderosas, né, que é uma arma israelense chamada Uzi, vem justamente da raiz usar, que é força. Caramba. Cultura, é isso. Então, gente, nós precisamos compreender, gente, nessa situação, nesse aspecto. Vamos continuar aqui. Gente, através do batismo, vocês já pensaram que é através do batismo que a gente acaba, né, de verdade ali, sepultando toda a situação da nossa carne? A gente ouve muito isso, né? Quando a gente vai nos batizar, quando vamos passar pelo batismo, melhor dizendo, mas a gente às vezes esquece. Olha só, a questão do batismo diz assim, Paulo, Romanos 6, diz assim, e fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais como escravos. Nota uma coisa, gente. Essa questão ali é em Cristo que nós fomos crucificados. Eu não posso ser crucificado na denominação batista. Não posso ser crucificado na denominação Assembleia de Deus. Não posso ser crucificado nas doutrinas da presbiteriana, batista, Assembleia de Deus. Não posso. Eu sou crucificado. As obras da minha casa são crucificadas em Cristo, tá? Entendi. No batismo. Quando eu sou batizado, fui batizado, juntamente com como eu desci, é uma semelhança de que quando Cristo esteve sepultado, tá? E quando ele ressuscitou, a semelhança de eu voltar é que eu deixei tudo que era do velho homem na água. Isso aí. E ressuscitei em uma forma espiritual para Cristo. É quando ele disse para Nicodemos, aqui Nicodemos, se você não nascer de novo,
você não pode entrar no reino de Deus, né? Ele, peraí, mas como eu posso nascer de novo? Tenho que voltar pro ventre da minha mãe? Ele, o Nicodemos, o que é carne, o que é espírito, espírito. Entende? Isso aí. Então a gente precisa entender, gente. Vamos relembrar uma coisa. Nós estamos aqui nesse momento aprendendo e entendendo que nós vivemos, nós estamos aqui como carne, né? Mas na verdade nós estamos vivendo também no mundo espiritual. Aquela palavra, algo que eu disse anteriormente, quero tornar a dizer que um francês, que eu não sei mais o nome dele, Jean alguma coisa, disse assim: nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Não. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Uma experiência terrena, na verdade. Sim, estamos vivendo uma experiência terrena. Tá? Então, gente, nós precisamos entender isso. Nós estamos vivendo agora um conflito espiritual, uma luta espiritual. Porque ao mesmo tempo que é muito amplo isso que Paulo disse, de que nós estamos agora vivendo o céu, literalmente, nós estamos presos aqui nesse corpo e sofremos o que nós sofremos. Entenderam? Tá bom? Agora, olha só. Muitos culparão o espírito maligno por sua própria falta de autocontrole e seu fracasso em colocar a velha natureza sobre a cruz de Cristo. O único modo de lidar com o velho homem é crucificá-lo e através dela. Ou melhor, o único modo de lidar com o velho homem Perdão, gente. O único modo de lidar com o velho homem e crucificá-lo é através dela, ou seja, da cruz de Cristo, tá? Paulo diz mais, olha o que Paulo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira a obedecerdes às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6, de 11 a 14. Gente, olha só. Esses textos aqui, eles se referem ao exercício da nossa vontade. A gente precisa ter vontade de fazer isso. Entende? A gente precisa ter vontade. Sabe? A gente precisa entender isso. A nossa vontade, ela precisa ser exercitada em Cristo todo momento. Deixa eu melhorar aqui para vocês. Se nós queremos caminhar segundo o que diz a Escritura, nós precisamos praticar isso, o que nós estamos vendo aqui. Entende? Nós precisamos. Gente, essa live tá mais pastoral do que de coisa, né? Então, a gente precisa entender, sabe, essas questões aqui, de que se eu quero realmente mortificar a minha carne, gente, um parênteses aqui, daqui a pouquinho eu falo. Aí eu preciso trazer essa verdade para mim, de que quando eu fui batizado, o velho homem, ele morreu. E quando eu levantei, o novo homem, tá? Ele ressuscitou, tá? Ele, melhor, nasceu, né? Renasceu. Porque se ele ressuscitar, é ressuscitar o velho homem, né? Né? Eu ressuscitei em novidade de vida, melhorei. Então, eu preciso, gente, entender
algumas questões. Se o meu relacionamento com a minha esposa não é pecado. Isso, verdade. Tá bom? Mas um relacionamento de alguém fora do casamento é pecado. Entende? Então eu queria colocar esse parênteses que eu queria abrir e fechar. Não devemos permitir que o pecado nos controle o corpo, seja através da nossa vida, seja por outro meio. Qual outro meio, gente, que a gente pode dar o exemplo? Fazer alguma coisa com os outros? Pornografia, pensamentos lascívios, leituras obscenas, filmes que não são para nós, né? Enfim. Então são essas coisas. Então por outro meio, temos que caminhar sob o poder do Espírito Santo diariamente, vencendo assim o poder do pecado. A Escritura requer de nós, a Bíblia, né? Requer de nós que sejamos servos fiéis de Deus e que tenhamos nosso fruto para a santificação e para a vida eterna. Romanos 6:22, completando, diz assim: agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Nós precisamos disso, gente. Amém. Precisamos disso. O meu mouse está horrível. Nós precisamos disso e precisamos colocar isso em prática. Que nós coloquemos em prática. Depois de vermos tudo isso, as verdades de Deus para a nossa vida. Morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar, né? Esquecendo. Senhor, em nome de Jesus, que nós coloquemos em prática a Tua palavra, para que possamos, Senhor Deus, verdadeiramente morrer para o mundo e ressuscitar todos os dias em novidade de vida. Nós já estamos aqui nessa terra vivendo a eternidade. Nós já estamos aqui vivendo um pedaço do céu. Ainda que as coisas dessa terra digam que não é verdade, ainda que os problemas meus, das minhas irmãs, pareçam ser o contrário do que a palavra de Deus diz, nós dizemos nessa hora, não! Nós vivemos em novidade de vida para Deus e para a Escritura Sagrada. Por isso, confessamos que ressuscitamos em Cristo quando nos batizamos. E agora vivemos a vida eterna com Deus. Porque a morte já não tem domínio sobre nós. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, abriremos na eternidade, no céu de Deus, Pai, para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Bom final de semana e vejam de novo os vídeos, tá bem? Pode deixar. Gente, graça e paz. Deus abençoe. Bom final de semana.